Pessoal, temos que tirar esse garoto do vento. Quanto tempo falta? Uns 5 quilômetros. Eu estou morto. A gente chega lá de manhã. O que está fazendo? Colocando as preguiças na história. Por que não é mais realista e desenha ela dormindo? E mais barriguda. Perfeito. Ha! Não achei nenhuma graça. Eu sou um gênio. Oi, crianças. Bem-vindas a mais uma videoaula. A nossa aula hoje é de história, né? Como vocês estão percebendo aqui, eu estou ali concluindo uma pintura, né? E a pintura é uma forma de comunicação que existe aí na humanidade desde há muito tempo, né? Desde a época da pré-história. Só que assim, a pintura servia para registrar questões que envolviam a humanidade. E como você viu aí no trechinho do filme da Era do Gelo, né? Um dos personagens ali acabou realizando um desenho de si mesmo, né? Ali no interior de uma caverna. Então, um conjunto desses registros, né? Que envolvem ali pinturas, que envolvem ali formas de escrita, né? São ali mecanismos que a humanidade, o próprio homem criou para se comunicar. E tudo isso, e um pouco mais, nós vamos abordar na atividade e no assunto de história de hoje, que você deve abrir lá na página 7. Sim, lá na página 7 da sua apostila de história, tem um assunto chamado As Linguagens na História. Então, as linguagens na história. Você vai ler o seu texto em casa com muita atenção e você vai perceber ali que o texto aborda ali as variadas formas pelas quais nós, as pessoas, nos expressamos. As pessoas se expressam, se comunicam por diferentes meios, né? Como esses aqui que eu apresentei para vocês. É pintura, é escrita, até mesmo uma foto é uma forma ali de expressão, de comunicação. E dentro desse texto você vai ali conhecer aspectos que envolvem a nossa história, que apresenta ali informações sobre atividades rupestres feitas por nós. O que são atividades rupestres? O que são as pinturas rupestres, tia Fábio? Então, crianças, quando vocês ouvirem sobre essa questão, algo que é rupestre, significa tudo aquilo que o homem, né, o pré-histórico, aquele que não sabia falar, apresentava para poder ali, né, viver no seu dia a dia. Estão lembrados aqui dessa família aqui, ó, a família Flintstone, né, uma família ali pré-histórica, né? Mas antes dos Flintstones, vamos dizer assim, existiu, né, uma parte da humanidade que era bem mais ali rústica, né? Ou seja, eles acabavam ali desenvolvendo atividades muito selvagens e aí não tinham uma língua própria. A abordagem do texto de hoje também traz muitas situações que são interessantes para você e que você vai poder desenvolver na atividade proposta daqui a pouco. Continuando a leitura, um trecho do texto diz assim: as pinturas rupestres também são consideradas uma das linguagens mais antigas que existem. Dentro da sua apostila, você vai ver duas imagens aqui que exemplificam para você o que são atividades rupestres, o que são, né, essas pinturas rupestres. As pinturas, crianças, muitas das vezes, por esses homens, essa parte da humanidade pré-histórica, né, ou seja, que existiu ali há milhares de anos,
eles acabavam ali realizando esses registros do próprio cotidiano deles, ali, igual a preguicinha lá do filme, né? O Cid, no interior de cavernas, rabiscando ali, né? Desenhos que ali retratassem um momento ali do dia a dia deles. E você também vai ter a possibilidade de fazer daqui a pouco na sua atividade algo que envolva esse tema. Crianças, o surgimento da escrita, né, ocorreu há milhares de anos atrás. E isso foi muito importante porque os povos puderam ampliar ali, né, as formas de comunicação, ou seja, o desenho ele já não era o suficiente. Chegamos ali a uma fase da evolução da humanidade que foi necessário ampliar ali as formas de comunicação. Daí o surgimento da escrita. E a escrita também, ela acaba ali separando dois períodos da história da própria humanidade, ou seja, ali do período pré-histórico, onde o homem não tinha ali o poder da fala, de se comunicar através de um idioma, de uma linguagem própria, mas aí surgiu essa evolução da linguagem e aí ela acabou se disseminando, né, por várias regiões do mundo. Lembra lá do assunto sobre a Mesopotâmia, lá no primeiro bimestre? Nós vimos lá que várias civilizações surgiram e cada uma ali adotou ou criou ali o seu próprio sistema de escrita ali para que pudesse, né, fazer registros, né, principalmente registros ali voltados para a economia, ou seja, ali, agricultura, períodos do tempo, períodos ali que envolviam ali fenômenos naturais. Muito bem, daqui a pouquinho, na próxima etapa, eu vou explicar para vocês a atividade proposta para o nosso assunto de história, referente à página 7. Até daqui a pouco. Oi, crianças, bem-vindas. Agora nós vamos ali para a etapa da atividade, da execução da atividade. Bom, o assunto de hoje de história, ele é ali estruturado apenas em uma página da nossa apostila Material Conquista. E você percebe ali que dentro daquela página ainda não existe uma atividade ali para que você possa responder ali, né, conforme as consultas que você fará dentro do assunto. Hoje nós vamos abordar esse assunto ali de uma maneira mais ali artística e também, claro, dissertar algo a respeito desse tema. O que você vai fazer lá no seu caderno de história? Você vai criar uma pintura rupestre. A pintura rupestre, ela tem que identificar algo ali que possivelmente, dentro do seu conceito sobre civilizações pré-históricas, faria parte do dia a dia deles. Então, se você desenhar algo ali no seu caderno de história posicionado na horizontal, tá bom, crianças? Vocês vão posicionar o caderno de vocês na horizontal para fazer a etapa do desenho rupestre. Então, no seu desenho rupestre, tem que conter ali um desenho que aborde o dia a dia do homem pré-histórico. E lá nesse dia a dia dele, ele pode estar ali efetuando ações que envolvam ali ações como caça. Você pode ali, dentro da sua imaginação, desenhá-lo de forma ali no período diurno, como é que ele agiria no período noturno, como é que ele agiria ali dentro de alguma situação perigosa, em grupo ou de forma ali solitária, né? Então você vai retratar também, claro, uma dessas questões aí explicadas por mim. Bom, de repente você não quer retratar o homem em si dentro dessas situações aí. Você quer retratar ali um fenômeno da natureza no período pré-histórico. Como é que você acha dentro da sua imaginação aí que os fenômenos naturais aconteciam? Você não quer retratar fenômenos naturais, você quer retratar ali o dia a dia, por exemplo, dos animais, né? Existiam animais pré-históricos dos quais você sabe que hoje não existem.
Você pode também ali retratar algum animal pré-histórico dentro da sua pintura rupestre, tá? E lá, além do desenho, você vai pintar e dar a legenda para a sua pintura, ou seja, você vai ali descrever com suas palavras o significado daquela pintura, né? Ou seja, você vai identificar dentro do seu desenho o que ela representa. Você vai dar ali um nome para aquela pintura, né? E o conceito dela, a definição dela. Ok? Espero que tenha entendido essa parte da atividade. Agora, na próxima etapa, eu vou explicar para vocês a parte escrita. Ok? Aguardem aí. Crianças, na sequência da atividade de história, lá no seu caderno, você vai ali responder a seguinte questão. Como surgiu a escrita cuneiforme? Olha aí a legenda na lousa, aí na sua telinha. E aí você vai pesquisar de 2 a 3 parágrafos, né? Lá no seu caderno, você vai ali escrever, sem erros de ortografia, prestando bem atenção ali quando as palavras forem maiúsculas, minúsculas. Se tiver ali a presença de datas dentro da sua pesquisa, também acrescente. E além disso, faça, se não tiver a possibilidade de fazer uma colagem, uma impressão, faça um desenho que represente essa escrita cuneiforme. Coloque dentro da sua pesquisa ali informações que envolvam o significado, o surgimento dessa escrita, se ela representava um povo, e as demais ali, informações que você achar pertinente, importante. Poste lá a sua atividade com todo carinho e eu vou lê-las com bastante atenção, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Um super abraço para toda a família e até a próxima. Tchau!